Que o Senhor nosso Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e seja, como diz, triunfante em todas as suas causas. Em nome do Senhor Jesus. Hoje trago uma palavra fundamental para todos aqueles que querem proximidade com o Senhor nosso Deus. Para todos aqueles que desejam ter verdadeiramente a presença do Senhor Deus em suas vidas. Então, o assunto que eu quero dizer é a importância da comunhão com o Senhor Jesus Cristo e, como diz, quem está na comunhão com o Senhor Jesus Cristo, este sempre subsistirá. Ou seja, sempre o Senhor estará com essa pessoa, ajudando, fortalecendo, alegrando o coração, ajudando este humano a atravessar momentos difíceis, e assim é todo aquele que estiver em comunhão com o Senhor Deus. Comunhão é uma palavra que é do grego koinonia, que quer dizer estar ligado. Ou seja, como dois fios que se ligam um ao outro, está ligado. Então, está ligado a alguém. Então, como diz, é estar ligado em comunhão em dias com o Senhor nosso Deus. E para começar, para aqueles que desejam ter a comunhão com o Senhor nosso Deus, os exemplos bíblicos do que o Senhor Deus falou para aqueles que ele chamou, para aqueles que tiveram a oportunidade de ouvi-lo. Um exemplo foi Josué, que foi escolhido por Deus para uma tarefa que era dar continuidade ao legado de Moisés, porém de uma forma diferente. Moisés preparou o povo, vamos dizer, na área espiritual, na área de legislação de leis, para organizá-los, conscientizá-los sobre o que é uma nação. E agora Josué dava continuidade para manter viva a palavra do Senhor Deus, os mandamentos, as legislações dadas do Senhor Deus a Moisés, como também tinha uma incumbência agora de lutar para conquistar cada passo da terra prometida. Então, como o Senhor Deus falou para Josué no capítulo 1, no versículo 5, quando disse: ninguém poderá subsistir, resistir, ninguém conseguirá isso de você, Josué. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, estarei contigo. Portanto, não deixarei e nunca o desampararei. Porém, o Senhor falou algo mais para ele, para que ele fosse forte e corajoso, para que ele tivesse zelo, cuidado em observar a palavra do Senhor, meditar nela de dia e de noite, como também o cuidado de
lembrar-se de obedecer, estar em exercício, praticando a palavra do Senhor nosso Deus. E assim o Senhor disse a ele que ele seria bem-sucedido por onde quer que andasse. Ou seja, aí o Senhor o anima mais uma vez e fala: não te mandei eu? Se esforça, porque eu sou contigo, por onde quer que andares. Então quer dizer, o Senhor, ele fala conosco pela sua palavra. Se quisermos ter comunhão com o Senhor nosso Deus, é necessário nós atendermos o que ele pede. Então, como diz, o Senhor fez a promessa a Josué e disse: ninguém vai te levantar contra você e vai permanecer de pé. Ninguém. Porque eu estarei com você, Josué. Porém, você leia a minha palavra e esteja na minha presença. Em outras palavras. Então, para termos a bênção do Senhor nosso Deus, como também a bênção da presença dele e a bênção de sermos chamados de filhos do Senhor Deus, não nascidos segundo a carne, mas sim espirituais, porque há essa diferença, porque há um termo usado para filhos, porque o Senhor criou a todos, mas há um termo usado como filhos do Senhor Deus, onde o Senhor outorga poder, mas que esses são nascidos não na carne, nem do sangue, ou seja, não é por isso que são chamados de filhos do Senhor Deus, mas sim por terem o poder do Senhor Deus, o Espírito Santo do Senhor na vida deles, que são nascidos de novo, regenerados, justificados, transformados pelo poder do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Então, como diz, nós temos que estar unidos ao Senhor Deus de forma profunda. Isso é o que significa comunhão. Então, como diz, não é algo aleatório, algo superficial, algo inconstante, algo que é apenas entendido por muitos como uma religião, ou entendido por muitos que basta, como diz, crer nele. Não, vai muito além. Se eu quero ter comunhão com o Senhor nosso Deus, ele deixou bem claro para os discípulos que o acompanhavam durante 3 anos. E disse: tudo o que fiz foi para dar exemplo a vocês. E vós sereis meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. Então, se eu quero ter comunhão com o Todo-Poderoso, as bênçãos dele, que ele ande comigo, que ele, como diz, peleje pelas minhas causas, então eu preciso observar esses pontos que estão sendo aqui expostos para vocês. Então, visto que o Senhor Jesus está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, e que isso está estritamente ligado à comunhão com o Senhor Deus, então a questão é como se constrói uma comunhão espiritual
com o Senhor Deus, que corresponde à recíproca dele, ou seja, para que ele se agrade, aceite e esteja conosco, ligado conosco. É como o Senhor nosso Deus corresponderá à nossa aproximação com Ele. Então, se há, como diz em primeiro ponto, princípios fundamentais para que o Senhor Deus, Ele se aproxime de mim e eu dele de uma forma mais profunda. Em primeiro lugar, como se diz, é necessário atender o convite do Senhor Jesus. Vir a Ele todo que está cansado, oprimido, sobrecarregado, que Ele aliviará. Como diz, confessar diante dos homens que Ele é Senhor na sua vida, e não só de boca, mas também o seu procedimento, a sua fala, as suas atitudes, na sua caminhada, na sua vida, aonde você estiver, como diz, porque a Bíblia diz que tudo quanto fizerdes em palavras, em ações, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando glória a Deus Pai. Então, esses são princípios fundamentais e que não se deve ter atalhos, porque com o Senhor Deus, a comunhão com Ele é algo muito profundo, muito sério, vai transcendente à compreensão humana. Então, por isso mesmo, é necessário que esses princípios, onde muitos podem dizer assim, já sei, já fiz isso, pois mas são esses que devem, como diz, dar início, é o começo. Agora, você diz, eu comecei, eu já estou na presença de Deus. Aí eu digo, bom, o Todo-Poderoso, como diz, é a Ele que você quer proximidade, bênção, então é a Ele que se deve agradar. Porque Ele disse na sua palavra também, se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, então pedirão o que quiser e vos será feito. Ou seja, Ele disse, se estiverdes em mim, ou seja, se toda a sua vida glorifica ao Senhor, se Ele se agrada, para que haja recíproca, para que haja o que Ele disse também no livro de Apocalipse, capítulo, onde Ele fala, 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém der ouvidos à minha voz, então eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, não é eu ficar esperando e dizendo, pronto, então eu vou abrir o coração e esperar pelo Senhor Deus. Cadê? Não, não é assim não. É nós irmos buscá-lo. É nós irmos pela fé ao encontro dele. É nós procurarmos nos engajar na carreira que nos está proposta, que é a carreira da fé. É nós nos esforçarmos, é nós fazermos por onde o Senhor nosso Deus, que Ele olhe para nós e ache em nós algo que o agrade para começar. Então, como diz o princípio fundamental,
é se converter verdadeiramente. Isso significa sair de cima do muro. Isso significa sair do vale da indecisão. Isso significa você de fato e de verdade escolher um caminho e não oscilar em dois. É a pessoa de fato voltar-se para a presença do Todo-Poderoso. Em segundo ponto, é crer que, como diz, o Senhor existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E além de crer que Ele existe, procurar atrair para si, com a sua devoção, crença no Senhor Jesus, atrair para si, como diz, a presença do Senhor Deus, o agir do Senhor Deus, para que haja evidência de novidade de vida na sua vida, ou seja, para que haja sinais de coisas diferentes e boas na sua vida, a tal ponto de você ou até outros perceberem e disserem assim, isso só pode ser do Senhor Deus. Então, crer que Ele existe é isso. Vai além de boca. Vai além de dizer que Ele está no coração. Mas trazer a evidência, como diz, da atenção do Senhor Deus para a sua vida. Para, como diz, se você tiver comunhão com o Senhor, Ele agir de uma forma favorável à sua vida, a ponto de que outros vejam e digam assim, não, verdadeiramente esse ou essa crê que o Senhor existe. Outro ponto é fazer do Senhor Deus a nossa prioridade. No Salmo 91, o salmista, ele fala, ele diz no versículo 2, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Então, aquele salmista do Salmo 91, ele está, como diz, dando testemunho da sua fé e dizendo com todas as suas forças. É como se ele dissesse assim, aconteça o que acontecer, haja o que houver, venha o que vier, mas o Senhor, eu direi dele que ele é para mim o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então esses são princípios fundamentais, se eu quiser ter uma comunhão profunda com o Senhor nosso Deus, e não viver um cristianismo, vamos dizer assim, em leviandade, em superficialidade, onde não tem raiz e que por qualquer coisa se escandaliza, qualquer coisa se embaraça, porque simplesmente o crer não tem sido bastante. Diz que crê e o seu crer não tem sido bastante. Então, pontos que contribuem para uma comunhão sólida com Deus. Primeiro eu falei de princípios fundamentais.
como diz, para que eu venha a procurar, atrair, ter a misericórdia do Senhor, a comunhão dele na minha vida. Agora, pontos que contribuem para uma comunhão sólida com o Senhor Deus. E é aí que eu trago agora um exemplo de um rei que agradou o Senhor, que foi o rei Ezequias. Capítulo 18 de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 1. No 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Bia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova. Então, primeiro ponto, se eu quero atrair para a minha vida, como diz, o olhar favorável do Senhor, a bênção dele, a presença dele em minha vida, eu preciso fazer o que este rei fez aqui. Fazer o que o Senhor aprova. E aí eu pergunto a vocês, o que o Senhor aprova? Olhe para a sua vida e veja, analise cada ponto, analise cada palavra, analise cada uma das suas ações e veja se o Senhor Deus, de fato, tem sido glorificado. Então, fazer o que o Senhor nosso Deus aprova. Como diz, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 28. Louvado seja Deus, onde fala bênçãos ao decorrer da obediência e maldições ao decorrer da desobediência. Então, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, o Senhor fala: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, observarem a sua palavra atentamente e o seguirem cuidadosamente, todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o teu Deus, te abençoará sobre todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando obedeceres à voz do Senhor teu Deus. Então quer dizer, isto é fazer o que o Senhor Deus deseja e aprova. Ou seja, aquilo que não contradiz a sua palavra, aquilo que, como diz, em primeiríssimo lugar, o Senhor diria um sim. Antes da minha vontade, ou mesmo que contrarie a minha vontade. Mas coisas que o Senhor aprova, como fez esse rei. Então, se eu quero ter comunhão com o Senhor Deus verdadeira, eu preciso, se já sou convertido, convertida, liberto ou liberta no Senhor Jesus, eu preciso fazer o que o Senhor Deus aprova. O que é que o Senhor Deus aprova? Está escrito nas Sagradas Escrituras. O que é que o Senhor nosso Deus aprova? Sinceridade de confessar os nossos pecados a Ele
de se arrepender, de deixar. O que é que o Senhor nosso Deus aprova? Quando nós estamos nos esforçando para sermos pessoas melhores aos olhos dele. Quando estamos buscando melhorar os nossos caminhos, as nossas veredas, o nosso ser. Quando estamos executando o que diz 2 Crônicas 7,14, quando é dito, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, diz o Senhor, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. E estarão abertos os meus olhos, diz o Senhor, atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ter atenção ao que o Senhor Deus fala. Quando o Senhor Deus falou com Samuel, que ainda era criança, Samuel disse, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ele não sabia como agir, mas até que o sacerdote, quando discerniu a situação, ele ensinou ao menino e disse, se você ouvir a voz do Senhor mais uma vez, você fala, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E não é só ouvir, é deixar descer, entrar, é praticar e de bom grado. Que o bom grado o Senhor chama de inteireza de coração. Porque se assim não for, não está, como diz, tendo uma comunhão aprimorada como o Senhor gostaria que tivesse. Depois, segundo ponto, orando, jejuando, lendo a palavra do Senhor Deus, fugir da aparência do mal, saia de perto de, como diz, meios, formas, ou até círculo social de pessoas que podem, como diz, interferir na sua comunhão, ou seja, porque pensam diferente, porque as coisas são diferentes. Então, afaste-se, fugir da aparência do mal, para que não venha a você mesmo a quebrar sua comunhão com o Senhor Deus. Então, nós podemos sempre refletir dia após dia como é que estamos e precisamos estar praticando. Segundo ponto que, como diz, é um fundamento, como diz, que contribui para uma comunhão com o Senhor. Só desse texto. Aqui diz que Ezequias, ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor, removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito
pois até aquela época os israelitas queimavam incenso e era chamada de Neustã, que quer dizer coisa de metal. Então quer dizer, o que fez o rei Ezequias para agradar ao Senhor e ter comunhão com ele? Removeu os altares idólatras. Ou seja, quando a pessoa não tem um altar, seja de madeira ou seja do que for, e com várias estatuetas ali, e com tanta coisa, às vezes tem com inúmeras, vamos dizer, fotos ou coisas assim com seres humanos. Como diz, às vezes, humanos idolatram outros. Então, como diz, ninguém deve estar acima do Senhor nosso Deus em nossa vida. Ele deve estar em primeiro lugar. Então aqui, removeu os altares idólatras. Ou seja, você diz, graças a Deus na minha casa não tem. Mas veja se no seu coração não tem um altar de idolatria. Ou seja, um ponto alto de muito apego, de muito assim, vamos dizer assim, de muito querer algo, seja o apego ao dinheiro, seja um apego excessivo a alguém que ama, seja um apego excessivo às coisas que você quer para a sua vida. Então, essas coisas também são como altares de idolatria, que podem estar dentro de um ser humano. Aqui, quebrou as colunas sagradas. Colunas sagradas, ou seja, o nome sagrado significa algo que é muito espiritual e que não deve ser profanado. Mas aqui quando fala quebrou as colunas sagradas, ou seja, os postes ídolos, aonde o povo tinha construído algum, e que para eles era santo aquilo ali, porque era devotado àquele falso Deus. Então, como diz, o rei Ezequias quebrou as colunas sagradas, os postes sagrados. Eu quero dizer a vocês uma coisa que é bem interessante. Às vezes, como diz, eu posso fazer essa comparação. Às vezes, recebemos certos tipos de instruções que são tradições que os nossos pais ensinaram. Eles merecem todo o respeito. Os nossos pais que, como diz, nos ensinam, ou tutores ou pessoas responsáveis. E assim nós temos guardamos dentro de si e temos aquele temor. Mas acontece que eu quero dizer a vocês que muitas vezes certas coisas que os nossos pais ensinaram e que se for contraditório à palavra do Senhor Deus, é como esses postes sagrados, ou seja, é como pilares que carregamos na nossa vida e que temos como um grande zelo, mas que se contraria a palavra do Senhor,
deve ser quebrado, deve ser retirado da nossa vida. Por exemplo, pessoas dizem assim: nasci nessa religião, morro nessa religião. E eu digo a você o seguinte, que a Bíblia fala que a religião imaculada é aquela que, em primeiro lugar, a pessoa freia a boca. Em segundo lugar, a pessoa faz o bem a órfãos, a viúvas. E em terceiro lugar, anda, como diz, procurando não se mesclar, não se contaminar com as coisas desse mundo. Livro de Tiago, capítulo 1, entre os últimos versículos, fala qual é o sentido da verdadeira religião. Então, se eu tenho um zelo tremendo pelas tradições que me foram ensinadas, mas que contrariam a palavra do Senhor, é como pilares que eu tenho como intocáveis, mas devem ser quebrados, removidos, tirados, porque se eu quero comunhão com o Senhor Deus, que é o autor e consumador da minha fé e é o autor da Bíblia Sagrada, então eu tenho que prestar atenção se os meus valores que carrego comigo, que você carrega consigo, são valores que agradam ao Senhor Deus, se estão de acordo com a palavra dele. Porque se for tradição, se for simpatias, se for, vamos dizer assim, certos ditados, certas coisas, mas que não tiver fundamento bíblico, então deve ser quebrado e tirado da nossa vida. Então, isso é o que, como diz, eu já adianto que é o terceiro ponto, que é a remoção. Ou seja, retirar. A Bíblia fala muitas palavras que se relacionam à remoção. Como, por exemplo, se desvencilhar é um tipo de remoção. Como diz, fugir da aparência do mal é um tipo de precaução que ajuda a mim a me afastar do mal, que, como diz, está em todo lugar e que eu não posso me contaminar, não posso comprometer a minha comunhão. Então, cortes que o Senhor faz, excessos, como diz, aprender a dizer não, aprender a se fixar no que é bom, no que é viável, no que é puro, no que é justo, no que é reto, no que é valioso, no que é precioso, no que é, como diz, firme, no que é bom. É isso que eu preciso fazer. Eu não posso ser uma pessoa manipulada por outros. Não posso ser uma pessoa, como diz, que outros falam e diz, vamos, e eu digo assim, já tô indo. Aí eu digo, preste atenção quando você disser, já estou indo. Ou quando você concordar. Porque pode ser uma coisa que venha comprometer a sua comunhão, a sua vida, a sua salvação no Senhor Jesus Cristo. O que fazia mais o rei Ezequias? Ele aqui despedaçou a serpente de bronze
que ali os israelitas queimavam incenso, ou seja, eles chamavam de Neustã, que quer dizer coisa de metal. E ali estavam adorando, oferecendo sacrifício a, como diz, a coisa de metal. E eu digo, meu Deus do céu, isso era ignorância ou era obstinação contra o Senhor Deus? O que é isso? Porque um povo que sabia o que o Senhor queria deles, que o Senhor tirou eles da escravidão, que o Senhor os transformou em nação, levantou profetas, levantou reis, levantou juízes, levantou pessoas para falar com eles, deu-lhes instruções, e eles estavam ali adorando uma coisa de metal, como diz, que era uma cobra, e como diz, e ainda assim, como diz, sabendo da vontade do Todo-Poderoso. Então, o que podemos deduzir desse tipo de atitude? Seria ignorância? Eu creio que não. Mas seria o quê? A obstinação sempre inclina para o pecado. A obstinação como diz, permitindo, aceitando, concordando, praticando o erro, como diz, pecado, interfere, como diz, na comunhão com o Senhor Deus. Houve uma certa época que esse povo, em outra geração, eles disseram assim: Senhor, por que o Senhor está aborrecido? Porque nós só adoramos ao Senhor e ao o outro Deus, ao outro Deus. Só juramos em nome do Senhor e do outro Deus, que agora me falha a memória do outro Deus. Só adoramos vocês dois e o Senhor está aborrecido por quê? Aí eu digo, meu Senhor Jesus, um povo que sabia que o Senhor deixou bem claro, desde o primeiro mandamento, que deveria adorar Ele com toda a força, com todo entendimento, como diz, e ali depois estavam com esse tipo de cinismo e dizendo, só estamos adorando ao Senhor e ao outro Deus, como diz, o que é isso? Era, como diz, obstinação, provocação ao Senhor, como diz, intenção maligna, malignidade, tudo isso. Então, como diz, há coisas nessa vida que as pessoas, elas fazem por onde ter esse tipo de comportamento dissimulado, porque, na verdade, no fundo, quer continuar sendo um ator, uma atriz, fazendo bonito por fora, mas, na verdade, a vida é uma capa. A vida é, como diz, apenas uma, vamos dizer, a vida externa é apenas de aparência, mas não condiz com a realidade. Então, remoção. Vocês vejam que Ezequias, ele removeu muita coisa. Às vezes, muita coisa da nossa vida precisa ser removida.
Como diz, e quando nós não concordamos com o processo, aí nós ficamos nele, até entendermos ou até cedermos de bom grado para o Senhor Deus. Quem quiser as bênçãos dele nessa terra e quem quiser atrair para si a presença de Deus e quem quiser andar em novidade de vida. Porque se não quiser, é só ignorar o que está ouvindo. Agora eu pergunto, será que a vida de aparência, ela te faz feliz? Porque com certeza não faz. É apenas você expressando para o mundo, como diz, uma alegria que você não tem. Um sorriso que às vezes é dissimulado para esconder a dor. Uma devoção ao Senhor Deus falsa, porque a sua vida não condiz com o que o Senhor pede. Aí muitos acham que por terem dons, já tem a salvação, e desde antemão eu já aviso que quem tem dons é a graça do Senhor Deus, o Espírito Santo do Senhor. Quis fazer assim, mas não tem nada a ver com a salvação. Porque o portador dos dons, ele, tudo que fizer, é pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E aí corre o risco de, às vezes, ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Então, como diz, a vida de atriz, de ator, no sentido de pessoas manipularem suas próprias vidas para que seja encoberto o erro, encoberto o escândalo, encoberto a mentira, encoberto, como diz, os erros que faz, deixa você feliz? Eu tenho certeza que não. E ainda que você continue por causa de vantagens, uma hora o Senhor revela tudo. Porque para ele nada é oculto. Ele e o diabo já sabe tudo que fazemos, tudo que fizemos nessa manhã. E as coisas que você faz, que pode ser o segredo de 7 chaves, mas eu quero dizer que o Senhor Deus e o diabo já viram. Outra coisa que, como diz, que agradava ao Senhor, que Ezequias fazia, é que ele confiava no Senhor Deus. Aqui diz versículo 5, Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois. Ele se apegou tanto ao Senhor e nunca deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Então quer dizer, o que é que ele fez? Ele se apegou ao Senhor Deus com toda a sua força, com toda a devoção, respeito, com toda a seriedade, com todo o seu ser. Ele se apegou ao Senhor nosso Deus e nunca deixou de segui-lo. E aqui fala, obedeceu ao Senhor os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Ele obedeceu. E aqui diz que com isso, como diz, olha aqui a confirmação
da comunhão do Senhor Deus com Ezequias, do rei Ezequias com o Senhor Deus, é que o Senhor estava com ele e ele era bem-sucedido em tudo o que ele fazia. Pronto. Quer a confirmação de que o Senhor Deus está na sua vida? Uma confirmação verdadeira e não, como diz, uma confirmação vazia? É essa daqui. É o Senhor, como diz, mostrar através de inúmeras formas favoráveis de que está com você. Glória ao nome do Senhor. E que você é bem-sucedido, bem-sucedida em tudo que faz. Essa é a sua resposta. Se a sua comunhão com o Senhor Deus, ela é, como diz, num calibre profundo. Quando, e encerrando, voltando ao salmista do Salmo 91, quando ele fala 2 vezes que o Senhor, para ele, era o seu Deus, que confiava no Senhor, que o Senhor era, como diz, o seu Deus, o seu refúgio, a sua fortaleza, e que confiava totalmente no Senhor. Depois vem uma lista de promessas e depois vem a confirmação do Senhor, onde ele fala assim e diz: pois este humano, tão encarecidamente, ou seja, com tanto zelo, ele me considera porque ele me ama. Então, eu dou-lhe, em outras palavras, a mesma recíproca. Eu, como diz, o amarei. Estarei com ele na angústia. Livra-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias. Aonde? Dias aonde? Na terra. E lhe mostrarei a minha salvação. Então, olha o que é a diferença de uma pessoa que busca comunhão com o Senhor, que busca, que tem na mente mais prioridade das coisas de cima, das coisas que vêm do Senhor nosso Deus, ou seja, da eternidade, das coisas espirituais, como diz, que não tem apego, vamos dizer, excessivo nem prioritário a nada dessa terra, mas que o Senhor Deus é em primeiro lugar. Pois muito bem, o Senhor dá livramento, o Senhor, como diz, protege, acompanha esta pessoa nos momentos difíceis e lhe dá, como diz, o renovo, o refúgio, a força, como diz, ele dá longevidade de dias, mostra a salvação e, como diz, abençoa a pessoa em tudo que ela fizer. E então, você pode dizer que o Senhor, a presença dele é com você, que ele tem lhe abençoado. Então vamos refletir, buscar, e se a sua resposta for não, então, como diz, o que é que o Senhor fala? Ele falou através de Jeremias para o povo: melhorai os vossos caminhos, as vossas veredas, e eu
vos farei habitar neste lugar. Não furteis, não mateis, não enganeis, não cometeis adultério, não jureis falsamente. E falou o Senhor tanta coisa àquele povo, e aquele povo mesmo assim adorava ao Senhor, dizia que adorava ao Senhor, como diz, tinha um templo do Senhor como se fosse um lugar de proteção, e que ali se tivesse dentro do templo estava seguro, mas eu quero dizer que a verdadeira confiança está no Senhor nosso Deus, e não em templo físico. Porque o templo físico foi destruído depois, por causa da desobediência deles. Um templo físico, ele é corruptível, precisa de manutenções. Agora, como diz a nossa comunhão com Deus, também precisa de muito melhor do que manutenções, mas de crescimento. Como disse o apóstolo Pedro, crescei na graça e no conhecimento. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe. Amém.